E aí, pessoal, a bomba da história. Mais até do que qualquer possibilidade de contratação de um grande jogador, ninguém imaginou que hoje pudesse acontecer a bomba da história. Porque o jornalista Sebastian Sur surpreendeu o mundo do futebol. Vamos falar sobre isso, porque o torcedor do Grêmio vai ficar empolgado com o conteúdo que nós vamos colocar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixem de seguir o canal, gente. Vamos lá. Estamos chegando a 57 mil inscritos e a gente pode muito mais, principalmente depois do que a gente vai falar a partir de agora. Gente, jornalista argentino Sebastian Sur, no final da tarde desta sexta-feira, informou: o novo reforço do Grêmio será, ou no caso assinou, é Cavani, o ídolo uruguaio que jogava no PSG, marca mundial do futebol, seria o novo reforço do Grêmio. Lembrando e contextualizando, o presidente Romildo Bolzan disse que às vezes é preciso fazer investimentos fora da curva, e ontem, na coletiva de imprensa, o atual vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, disse: o Grêmio vai surpreender e a sua contratação vai surpreender a opinião pública e criar manchete nacional. E eu tenho que dizer, com todo o respeito, que o vice-presidente de futebol errou. Porque essa manchete é internacional. Essa manchete é mundial. A possibilidade do Grêmio trazer Cavani ou de pensar em Cavani coloca uma grande história e refaz algumas grandes histórias, sobretudo as histórias de se tentar contratar jogadores fora da curva. Esse é um fora da curva. Esse é um fora de série. Esse é um jogador que muda o contexto de tudo que nós estamos acostumados a ver, sobretudo desses jogadores que o Grêmio pode contratar dentro da realidade financeira do Grêmio. Cavani estava no PSG, como eu disse, tinha propostas de altos valores, por exemplo, do Benfica, clube que levou o Everton Cebolinha para jogar lá. E então não se imaginou e se tratou isso de uma maneira menor, porque como assim Cavani no Grêmio? Como assim? É impossível esse assunto. Lembrando que o Cavani, o empresário dele, chama-se Gulli. Gulli jogou no Pelotas 2012, 2011, 2012 eu acho, 12 ou 13. Gulli jogou no Pelotas, hoje jogador centroavante também, mas um jogador sem muita projeção no futebol, jogou no futebol uruguaio, um grande sujeito. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele é o empresário do jogador. Ele esteve em Porto Alegre há uns dias atrás, ninguém se deu conta, porque ninguém, de certa maneira, acreditava que isso pudesse evoluir. Já se havia falado muitas vezes, sonho aqui, sonho ali, sonho aqui, sonho ali, mas nunca cogitando essa hipótese. E hoje a imprensa dá conta disso, e não parte da imprensa do Brasil, parte da imprensa da Argentina em cima de relacionamentos com o próprio Cavani. Ou seja, se confirmado isso, e naturalmente o Grêmio nega completamente essa informação, e é natural que faça isso, porque esse é o tipo do jogador que tu pode confirmar no dia que tu assinar e que ele chegar em Porto Alegre. Tu não pode sugerir a tentativa de contratação de um jogador desse, porque senão qualquer negativa transporta naturalmente para o torcedor uma ideia de frustração. Só que aí a gente tem que ser justo com a diretoria do Grêmio. Vamos imaginar que não dê. Cara, pensar em Cavani é pensar do tamanho do Grêmio. Pensar em Cavani é imaginar um Grêmio gigantesco. E isso não pode ser criticado jamais. Quando se tenta jogadores desse tamanho, se tenta e se acredita no melhor possível para o Grêmio. Paulo Luz entra para a história no momento em que conseguir essa contratação, por ter feito a maior contratação da história do futebol gaúcho, uma das maiores contratações da história do futebol mundial. Cavani é uma marca do mundo hoje no futebol, um super jogador, um jogador que troca o Grêmio de parâmetro tanto dentro do campo como fora dele, colocando e trazendo para o torcedor uma ideia de grandes ideias, de grandes conquistas, o que a gente precisa valorizar. Se vai ser jogador do Grêmio ou não, o tempo vai dizer. Se essa informação é uma barrigada ou não,
O tempo vai dizer. O que se buscou é tentar juntar as informações e hoje já se pipoca muito mais do que qualquer outra coisa. Vamos aguardar. Será que Cavani vem aí? Seria sensacional. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.